Olá, tudo bem? Ótimo sábado para você. Hoje, dia 23 de outubro, finalmente chegou o sábado da criação. Eu tô aqui me arrumando para ir para a igreja, mas antes disso, não podia deixar de fazer o nosso videozinho de hoje do sábado, convidando a todos para vir estudar a lição comigo durante essa semana. O tema da lição dos adultos é os estrangeiros no meio de vocês e dos jovens e quanto aos cananeus. Então a gente vai entender durante essa semana como que foi a interação do povo com os estrangeiros. Antes de eu continuar, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você chegou aqui porque clicou em algum link aí nos grupos de WhatsApp, ou no Facebook, nas redes sociais, ou porque você estava aqui no YouTube e de repente veio como vídeo sugerido, seja muito bem-vindo ao canal Confissões de Crente. Então se inscreva, confere os outros conteúdos, os outros vídeos que tem aqui. Eu comecei o canal há pouco tempo, então não tem muita coisa. Mas tem sido muito legal poder ter esse espaço aqui para falar do que eu acredito, do que eu estudo, das minhas convicções. E tem sido muito bom também fazer o estudo da lição da escola sabatina com todo mundo que chega aqui. Se porventura você tá aqui, você não é adventista, a lição da escola sabatina é um guia de estudo trimestral seriado, né? Então a gente todo trimestre estuda um tema específico. Esse trimestre a gente está estudando o livro de Deuteronômio. E essa semana, então, a lição 5, o nosso tema 5, a gente vai estudar a interação entre o povo de Israel e os estrangeiros, porque isso era uma coisa muito importante. E Deus deixou instruções específicas para o povo antes de entrar em Canaã. Lembra que no contexto de Deuteronômio, a gente tem aqui Moisés dando as últimas instruções para o povo antes deles entrarem, atravessarem o rio, o Jordão e tal, e entrarem na terra de Canaã, tá bom? E aí, com base nisso, eu quero comentar 2 pontos com vocês. O primeiro é na leitura da Bíblia sugestiva que está na lição dos jovens, que é aqui de Deuteronômio 7, de 1 a 11, eu não vou ler todos os versos, eu vou destacar instruções específicas que Deus dá aqui nessa parte. Diz aqui no verso 2 do capítulo 7 de Deuteronômio. Então é assim: e o Senhor teu Deus tiver dado, falando sobre as nações ali e as terras, né, para ti. Deus está dizendo aqui para eles as ferir, para o povo ferir essas nações aí que eles vão conquistar. Totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terá piedade delas. Então Deus está sendo muito claro dizendo que o povo deve destruir essas nações. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomará tuas filhas para teus filhos. Aí Deus está dizendo isso porque esses casamentos fariam com que o povo se desviasse de Deus. Isso não era algo que Deus queria para o povo, né? Aí diz aqui no verso 5, porém, assim lhes fareis. Derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Então a gente tem aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, instruções muito claras a respeito do que o povo deveria fazer ao conquistar a terra. Deveria subjugar as outras nações, destruir as outras nações e não se misturar com as outras nações. Mas aí tem um outro ponto interessante que a lição dos adultos traz, que é um verso que está no capítulo 10 de Deuteronômio, no capítulo 19, que diz o seguinte: ele a instrução vem falando aqui no capítulo 17 que Deus não faz acepção de pessoas. Aí vem falando aqui no verso 18 que ele faz justiça, que ama o estrangeiro, que dá pão e vestes ao estrangeiro, e fala para o povo, comanda o povo a amar, pois, os estrangeiros, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, você vê que interessante, ao mesmo tempo que Deus fala para o povo entrar lá e subjugar as outras nações, não se misturar, destruir todo mundo, Deus fala para amar o estrangeiro, porque o povo de Israel foi estrangeiro por centenas de anos na terra do Egito. Isso não parece meio contraditório?
Pois eu posso dizer para vocês que a gente vai estudar esses aspectos durante a semana. Eu não vou dar essas respostas aqui agora. Eu só quero dizer para vocês que é um tema extremamente importante. Essa questão de estrangeiro é algo que me toca muito porque eu sou estrangeira aqui nessa terra onde eu tô, né? Eu não sou equatoriana. E é difícil estar numa terra que não é a sua, especialmente se você não tem família, né? Se você não tem aqueles seus amigos próximos, sabe aquele amigo que quando você tem alguma situação difícil, você corre para casa dele ou não sei, né? Porque ligação é importante, hoje a gente tem chamada de vídeo, mas nada substitui a presença, o abraço, né? Aquele carinho. Então, é complicado. Imagina como o povo de Israel sofreu na terra do Egito, uma terra que não adorava o mesmo Deus que eles. Lógico que muitas coisas que aconteceram não foram ideais, mas Deus finalmente levanta uma pessoa para tirar o povo da terra do Egito. Moisés foi dado essa missão, ele cumpriu essa missão, e agora o povo se encontrava do outro lado, né? Porque eles entrariam em contato com outros estrangeiros. Então, como que vocês vão tratar essas pessoas? Não se esqueçam que vocês também já foram um dia, né? Então, vamos ver esses aspectos durante essa semana no sábado. Eu já falei mais do que eu deveria. Como sempre, eu me empolgo. Mas é isso, gente. Não se esqueça que aqui no canal também já está disponível o vídeo do 7º dia da Semana da Criação. Foi muito gostoso fazer os vídeos durante essa semana. Eu aprendi tanto. Foi tão importante para mim. E eu espero que tenha ajudado vocês também. Eu vi uma galera que deixou uns comentários. No vídeo de domingo eu vou citar essas pessoas aqui nominalmente, agradecendo os comentários, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada aí pela força. Não se esqueça de se inscrever. Se quiser me acompanhar no meu Instagram, é Maura Eduarda, e a gente vai seguindo juntos no estudo da lição. Até! Vamos então falar da lição de domingo. Dos jovens é Deus joga limpo, e a dos adultos é circuncida em seu coração. A lição dos jovens veio trazendo um ponto bem interessante que eu comentei com vocês no sábado sobre aquela aparente contradição que Deus manda o povo chegar lá em Canaã com os cananeus e destruir todo mundo, mas ao mesmo tempo, alguns versos depois, ele fala para amar os estrangeiros. E aí, como que fica? Como que a gente consegue entender isso? Vamos lembrar aqui que, como o título diz, Deus joga limpo e Deus é justo. Então, ele não mandaria, por exemplo, matar as pessoas se ele não tivesse dado oportunidade para que aquelas pessoas conhecessem a verdade e se arrependessem, tá bem? A gente precisa lembrar que, na verdade, a terra de Canaã era a herança do povo de Israel, literalmente, porque Abraão, mais de 400 anos antes, comprou aquelas terras. Então, o que aconteceu foi que o povo foi para o Egito, né, lá da época de José. José levou sua família para o Egito, o povo acabou ficando lá e acabou virando escravo e ficaram 400 anos lá. Mas antes disso, Abraão já tinha passado naquela terra. Aqui em Gênesis, no capítulo 15, no verso 16, diz assim: na 4ª geração tornarão para aqui. Olha só, Deus profetizando para Abraão que o povo de Israel ia ficar um tempo fora de Canaã e depois iria voltar para Canaã. Abraão já sabia as coisas que iam acontecer com o povo, que o povo ia viver escravo e que depois o povo ia retornar. Deus está falando isso para ele aqui. E ele fala logo em seguida: porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, naquela época, Deus já avisou para Abraão que os amorreus eram iníquos, mas eles ainda estavam no tempo de graça. Ou seja, depois de 400 anos, temos aí o povo de Israel. Aí você pensa assim: Maura, mas como que o povo, os cananeus ali, os amorreus, eles iriam conhecer a Deus? Gente, lembra que quando Deus chamou Abraão, ele falou que era para Abraão sair da casa dele e ir para uma terra que ele ia mostrar?
Então, Abraão, ele passou anos viajando, ele ia para um lugar, ficava um tempo, ele ia para outro lugar, ficava um tempo, e naquele lugar onde Abraão estava, Abraão construía os altares, fazia os sacrifícios e testemunhava de Deus para aquele povo. Então, de alguma forma, eles tiveram contato com o Deus verdadeiro. Sem falar que, por exemplo, a gente tem os exemplos que a lição mostra, por exemplo, Ló viveu em Sodoma. A gente tinha Melquisedeque, que era um rei que depois se encontrou com Abraão, e Melquisedeque era servo do Senhor, assim como Abraão também era. A gente tem também Balaão, que antes dele fazer tudo que ele fez, ele também era um profeta, e ele não vivia com o povo, ele vivia longe do povo, e as pessoas já conheciam. Então, Deus, ele deu oportunidades para que todas as nações ali ao redor, antes que o juízo chegasse, antes que Israel chegasse para conquistar aquelas terras, que eles tiveram a oportunidade de crer, tá bom? E só para a lição comenta aqui, só para a gente falar que Deus ele é justo mesmo, o povo chega ali, conquista as terras, a gente vai ver na lição de segunda-feira que essa ordem de Deus para matar todo mundo não era exatamente isso. A gente vai descobrir no estudo de amanhã o porquê. Mas Deus fala, a lição comenta que o povo chegou lá, passou por um tempo ali em Canaã, a gente sabe toda aquela história do período dos juízes, dos seis, etc. 800 anos depois que eles chegam em Canaã, o que acontece? Eles são expulsos de lá porque Babilônia invade, Babilônia conquista e leva os cativos. Né? Então a gente vê que Deus é justo e assim como eles chegaram e conquistaram por causa da iniquidade, por causa da idolatria, o juízo também chegou para o povo e eles também foram expulsos de lá pelos babilônios. Então é muito importante a gente ter essa ideia de que sim, Deus joga limpo. E agora só para comentar sobre o circuncida em seu coração, o que significa essa expressão circuncidar o coração, né? A gente precisa lembrar que durante o tempo que o povo passou ali no deserto, e a lição cita especificamente a questão de quando Deus dá os mandamentos para Moisés, né? Que Deus faz aliança com o povo, Moisés vai no monte, Deus dá os 10 mandamentos em pedra, quando Moisés desce, o povo está lá adorando o bezerro de ouro. E aí o que Moisés faz? Ele fica revoltado, irado e joga as pedras. E isso significava a quebra da aliança, né? Só que aí depois Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, vai lá, constrói uma arca, me traz aqui as tábuas de pedra que eu vou dar de novo a lei para vocês. E é assim que Deus refaz a aliança que havia sido quebrada simbolicamente, né? E essa questão da circuncisão, ela também tem a ver com a aliança, porque foi uma manifestação, um símbolo, na verdade, na carne, da aliança de Deus com o povo, primeiro com Abraão, né? Deus pediu para Abraão circuncidar Isaac, por exemplo, para que Abraão se circuncidasse e também circuncidasse todas as pessoas que estavam com ele. Esse era um símbolo da aliança que Deus havia feito com o povo. Agora, o que significa circuncidar o coração? Significa refazer essa aliança e dedicar o nosso amor a Deus, nos dedicar a servir a Deus, né? Porque Deus Ele quer o nosso todo, a gente já estudou na lição da semana passada. Só que a lição até comenta aqui, até mesmo no comentário de Ellen White, né, que quem faz essa obra de transformar o coração, tanto o querer quanto o efetuar, a Ellen White até diz no comentário da lição que toda obra é do Senhor, do início ao fim. Quem é que circuncida o coração, entre aspas, né, gente? É Deus quem faz essa obra. É Ele quem nos transforma. Mas qual que é a nossa parte? A nossa parte nessa cooperação é estar aberto e disposto a receber a transformação que Deus quer fazer em nós. A lição de segunda, dia 25, tem o título dos jovens expulso, mas não eliminado. E aí eu queria que você me acompanhasse aqui no capítulo 7, que é o que a gente vai ver de pertinho no texto de hoje. E começa aqui no verso 2, quando Deus diz o seguinte, ó:
E falando aqui de quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, no verso 1, esse é o contexto, tá bom? Vem aqui no verso 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Aí você pensa assim, nossa, mas Deus aqui está promovendo uma matança? É isso que Deus quer que o povo entre na terra e mate todo mundo? Vamos lembrar uma coisa, pessoal, que da mesma coisa que nós usamos figuras de linguagem hoje, o povo também usava na hora de se comunicar. Da mesma forma que a gente usa uma hipérbole, como por exemplo, tá chovendo de muito, a gente tá chovendo muito, e a gente fala assim, nossa, tá caindo o mundo. Nosso mundo não tá caindo, é porque tá chovendo demais, né? Quando eu vou pro vulcão Serra Negra e eu ando 16 quilômetros, eu chego aqui em casa depois também de mais 2 horas de barco, eu chego e falo assim, nossa, eu estou morta. Eu estou morta? Não estou morta. Então, quando Deus ele fala aqui para as ferir e destruir totalmente, Deus aqui está usando uma figura de linguagem. Até porque, gente, aqui no verso 3, ó, ele continua falando: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para teus filhos. Agora a pergunta que fica é, se Deus pede para destruir todo mundo, por que ele vai pedir aqui para não casar com eles? Quer dizer que não era para matar todo mundo, né? Era para apenas o povo chegar, expulsar as pessoas que estavam ali, porque na verdade a terra de direito era deles. Deus tinha dado isso para eles há muito tempo, a gente falou sobre isso ontem, né? E aí o povo expulsa, e o que Deus está falando? Olha, não se misturem com eles através do casamento, porque a gente sabe que nesse caso, o casamento foi muitas vezes usado para afastar o povo de Deus e cair na idolatria, principalmente quando se mistura com as nações que eram idólatras. A gente conhece essa história já. Aqui no verso 5, Moisés ainda especifica o que deveria ser feito quando o povo entrasse para conquistar. Lembrando que Moisés não estaria com eles, tá bom? Então Moisés diz o que o Senhor está pedindo para eles fazerem e especifica o que eles têm que fazer. Olha o que diz aqui no verso 5. Porém, assim lhe farei. Matareis todo mundo? Não. Derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Por quê? Deus queria eliminar todo e qualquer tipo de idolatria e eliminar toda e qualquer tentação que faria com que o povo caísse na idolatria, né? Porque lembra que a gente estudou na lição do trimestre passado que a gente precisa ficar longe da tentação? Porque a tentação vai existir. Mas uma coisa que ajuda a gente a não cair em tentação é ficar longe dela, né? Então, Moisés pede isso para o povo, né? Deus queria que o povo de Israel adorasse, amasse apenas a ele. Além disso, quando a gente vai vendo no relato bíblico e até mesmo na arqueologia, na história, só existem 3 cidades que foram destruídas, né? Que foi Jericó, Ai e Azor. Eu até marquei aqui, tá bom? Porque quando o povo chegava, o pessoal aí das cidades ficava com medo e vazava. Pegava as coisas e picava a mula. Então o povo chegava lá e ocupava as cidades. Inclusive a lição até fala aqui que por não ter tantos registros de destruição naquela região, alguns arqueólogos nem acreditam mesmo que o povo chegou ali, porque as únicas cidades que foram destruídas foram essas 3. Lembrando também que Deus ele não devolveu a terra apenas ao povo de Israel, mas tem ao longo da Bíblia outras histórias de que o povo, Deus devolveu as terras a outras nações. Só para terminar essa parte da lição dos jovens, eu quero ver com vocês aqui em Amós 9, verso 7. Diz assim: não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios?
Viu só? Então, a gente precisa lembrar que, assim como a lição disse ontem, o nosso Deus é justo, tá bom? E ele sempre dá oportunidade para as pessoas se arrependerem. E nesse caso aqui, Deus apenas queria devolver a terra ao povo, tá? E expulsar as pessoas que estavam ali na terra que era de herança, de direito do povo, tá certo? E ele dá muitas instruções específicas a isso. Então, Deus não promoveu matança nenhuma. Vindo aqui para a lição dos adultos, no amem o estrangeiro, foi aquele verso que eu li para vocês no sábado, de Deuteronômio 17, 19. Isso mostra que, por mais que Deus deu o comando ao povo que entrasse na terra, ele ainda assim queria que o povo de Israel mostrasse o respeito e amor que ele tem para todos. Porque todos nós, seja você qual a sua denominação, seja você qual a sua religião, sei lá, a sua cultura, o seu país, todos somos criação de Deus e Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus pede sim que, da mesma forma que eles foram estrangeiros no Egito, e eles também tratassem os estrangeiros com cuidado, com amor, porque eles também foram estrangeiros, eles sabem como é ser estrangeiro, né? Então é importante manter esse respeito com as pessoas que são diferentes de nós, que acreditam em coisas diferentes de nós, porque também são criaturas de Deus e também são amados por Deus, assim como nós também somos, tá bom? Deus é soberano em sua criação. Ele cuida desde os passarinhos até as nossas vidas de forma pessoal. Quando Deus nos criou, ele criou homem e mulher. Ele não criou de uma vez, ele não criou uma população de 10 milhões de pessoas. Ele criou indivíduos, tá bom? Então ele tem um plano para cada um de nós, ele nos ama individualmente. Vamos então falar aqui da lição de quarta-feira, dia 27/10. Lição dos jovens é um momento hipertexto, quando a gente constrói o nosso mapa mental, e a lição dos adultos é julgue com justiça. A palavra-chave do mapa mental é expulsar. E eu reconheço aqui, sinceramente, que essa lição da quarta-feira, por mais que não tenha muito texto, foi uma lição complexa, porque trouxe perguntas muito importantes, né? Será que a gente ama a Deus mesmo quando as coisas vão mal? A gente ama a Deus mesmo quando Deus permite as consequências das nossas escolhas e das nossas atitudes? A gente ama a Deus mesmo quando a gente está no pior momento das nossas vidas? Isso foi para pensar. E eu gastei um tempão, sinceramente, pensando em que palavras colocar na palavra-chave, pensando nas perguntas que a lição trouxe. Falando nisso, gente, se você estuda a lição todo dia aqui comigo, não esqueça de fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina. Ontem mesmo eu fiz a assinatura e aí eu fiz a lição dos adultos e dos jovens, né? Você pode fazer a assinatura lá no site da CPB e você recebe para o próximo trimestre. Ainda dá tempo de você fazer a assinatura e já receber para o próximo trimestre, que é para o próximo ano, tá bom? Então não perca, faça o quanto antes, porque se você demorar muito, a sua lição vai vir na assinatura só no segundo trimestre do ano que vem, então você vai ter que comprar avulso aí, né? Então se programe, tá certo? Mas vamos voltar aqui. Então a palavra-chave é expulsar e eu fiquei pensando que palavras que eu coloco, né? Então a primeira coisa que eu coloquei foi justiça, porque quando Deus mandou o povo para conquistar a terra, na verdade, o povo foi trazer uma espécie de juízo, né, para aquelas nações. E a gente já falou nas lições dessa semana o porquê. Você pode ver os outros vídeos, tá bom? Para entender isso melhor. Então, Deus ele mandou destruir especificamente 3 cidades, e ontem a gente explicou o porquê da destruição dessas cidades, né? Então, na real, Deus foi trazendo justiça. Porque antes deles serem expulsos, eles estavam no seu tempo de graça, eles tiveram oportunidade, então eu coloquei graça aqui também. Outra coisa é que
tudo o que aconteceu para expulsar o povo, para o povo de Israel conquistar aquela terra, também foi uma expressão do amor de Deus. Porque se a gente for olhar para trás e ver a forma como Deus cuidou, trouxe o povo até ali, a forma como Deus se preocupou com os estrangeiros, dando comandos ao povo de Israel para que amassem os estrangeiros, para que cuidassem dos estrangeiros, para que não fizessem a eles o que os egípcios tinham feito ao povo quando eles estavam no Egito. Isso é amor, né? Também a expulsão dessas nações tinha a ver com aliança, outra palavra que eu coloquei, que Deus havia feito com o povo. Também era a terra de herança, eu coloquei herança. Aquela terra era de direito do povo de Israel, literalmente, porque aquela região pertencia a Abraão, né? Então o povo só foi pegar o que era deles de direito. E eu coloquei aqui direitos humanos, justamente por causa disso que eu falei do amor, porque Deus se preocupava com as outras nações, mesmo que o povo estivesse ali para expulsá-los. Por isso que Deus comanda, tratem bem os estrangeiros, né? Cuidem dos órfãos, das viúvas. E se aquele estrangeiro quiser se converter, que você aceite, né? Essa conversão, que você aceite ele como sendo da sua própria família, da sua própria nação. Falando aqui da lição dos adultos, julgue com justiça. E tem muito a ver com essa questão de amar o estrangeiro que eu estava comentando aqui, né? Porque Deus faz um chamamento para o povo, para que o povo seja justo. Quando Moisés institui os líderes, né, dos grupos lá, quando o povo de Israel estava no deserto, ele falou para que eles julgassem sempre as causas com justiça e não aceitassem suborno. E que se aquilo não tivesse uma outra solução, aí sim o caso deveria ser enviado para Moisés. Mas que em qualquer situação que eles recebessem, eles julgassem então aquilo com justiça. E a gente vê na história do povo, eu estava lendo, por exemplo, fazendo ano bíblico com o livro de Oséias, e a gente vê o quanto os sacerdotes estavam corrompidos, né? O quanto eles agiam nos próprios interesses, o quanto eles se aproveitavam da sua posição de poder, né, para fazer alianças com outras pessoas que não deviam ser feitas e se esqueciam dos miseráveis, dos marginalizados, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Então Deus se preocupa com isso, ele deu instruções específicas a respeito disso. Que eles deveriam obedecer a Deus, que eles deveriam ser justos e que eles deveriam ser santos. Mas o mais importante é que essas características e qualidades a gente não consegue por nós mesmos. A gente precisa de força do alto. Nós só vamos ser santos porque Jesus é santo e através dele nós podemos ser santos. Então, essas recomendações foram muito importantes e deveriam ser uma marca do povo de Israel. As outras nações deveriam olhar o povo e falar assim: essas pessoas são diferentes. Elas tratam as outras com justiça, com igualdade. Isso era muito importante, porque se as pessoas vissem essas qualidades nesse povo, no povo de Israel, elas iriam automaticamente ligar essas qualidades ao Deus do povo de Israel, né? Porque elas acreditavam, por exemplo, que quando haviam guerras, não eram guerras entre os exércitos, mas um Deus contra o outro. Então, quando viam coisas boas nessas nações, quando viam que essas nações eram abençoadas, eram justas, eram ricas, por exemplo, isso significava que o seu Deus era poderoso, que o seu Deus era bondoso, que era rico, que abençoava, que era justo. Então, tudo isso era muito importante e por isso que Deus reforçou essa mensagem para o povo. Tá certo, gente? Quinta-feira, a lição dos jovens, dia 28/10, Deus conhece o coração, vem falando a respeito
realmente da justiça de Deus e do quanto Deus deu a possibilidade para que, antes que aqueles povos fossem expulsos, eles tiveram oportunidade, eles tiveram um período de graça, eles receberam a mensagem, eles foram avisados, eles conheciam ao Deus de Israel, então eles tiveram toda a oportunidade possível para eles poderem se arrepender, aceitar a Deus, antes que eles fossem expulsos, tá bom? Vem falando aqui também, vim dando outros exemplos, né? Tipo os egípcios lá, antes do povo sair dos egípcios, antes do povo sair do Egito, todas aquelas 10 pragas que Deus enviou para o Egito foram avisos para o faraó e avisos para o povo. Tanto que quando o povo saiu do Egito, também saíram alguns egípcios com eles. Então isso mostra que eles acabaram aceitando a mensagem de Deus. Outro exemplo também é em relação a Raabe, né? Quando Raabe ela recebe os espias, ali em Josué 2, de 9 a 11, confere aí se você quiser, ela fala com os espias que ela já conhecia a respeito do Deus de Israel e ela já tinha ouvido falar de tudo que o Deus de Israel havia feito, inclusive abriu o mar. Então ela falou assim, como é que eu não vou ajudar vocês que têm um Deus tão poderoso? Ou seja, ela também foi tocada pela mensagem, ela também havia tido a oportunidade de aceitar e ela aceitou. Tanto que quando ela foi salva, ela acabou indo viver com os israelitas, ela se casou com um dos líderes e ela foi ancestral de Jesus. Olha só que incrível isso, né? A gente precisa entender, com todos esses exemplos que eu trouxe para vocês, que a promessa da salvação, naquele momento, através do povo, né? Através do juízo que o povo trouxe naquela terra, no sentido deles entrarem lá e invadirem, e também a mensagem que nós temos hoje de salvação, ela é para todos. Ela não está restrita a uma etnia, não está restrita a uma raça, não está restrita a uma denominação. A mensagem da salvação, ela é para todos, seja você quem for. Só que tem uma escolha, a nossa, a gente precisa aceitar. Ok? Isso é muito importante, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso que é importante que nós também tomemos essa decisão. A lição dos adultos tem o nome aí, religião para diante de Deus. Religião pura diante de Deus. E vem falando novamente, a gente está trabalhando essa semana na lição dos adultos sobre a questão de como tratar os estrangeiros, como tratar as pessoas que são diferentes de nós, como tratar as pessoas que podem estar em uma posição social diferente de nós, é o que a lição vem falando, né? Que Deus deu instruções para o povo tratar, por exemplo, os seus devedores com amor. Então você vai lá e empresta um dinheiro para uma pessoa e aí essa pessoa ela tem dificuldade para te pagar, ou às vezes ela não tem como te pagar naquele momento. Então como é que eu devo agir com essa pessoa? Eu devo tratar a pessoa com dignidade. Eu preciso lembrar que ela também é uma criatura de Deus como eu sou. Então a lição, o texto bíblico até fala, né? Você vai tirar a roupa dela que ela deu como garantia, sendo que ela precisa daquela roupa para viver e para trabalhar? Ou seja, aquela pessoa tem direito à dignidade, por mais que ela tenha tido dificuldade para pagar o que te deve. Esse aqui, gente, é só um exemplo, mas mostra que a gente precisa refletir o evangelho nas nossas atitudes. Inclusive, nos comentários de Ellen White, da lição de quinta-feira, ela fala uma coisa muito importante. Eu até cheguei a publicar no meu Instagram as citações, que ela fala o seguinte: não adianta você fazer uma grande obra para Deus. Não adianta você só falar que crê em Deus. Não adianta você pregar. O que importa é que este evangelho esteja
entrelaçado com a sua vida diária, que essa crença esteja entrelaçada com a vida diária, porque se isso não se refletir nas suas atitudes, especialmente com relação àqueles que precisam, com relação aos marginalizados, com relação aos seus devedores, por que não? Com as pessoas que estão sob o seu comando, né? Se você tem algum cargo de liderança, se isso não se refletir nas suas atitudes, isso não vale de nada. E é isso que Jesus deixa claro quando ele resume o mandamento em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E a gente vê esse reflexo na lei. Por mais que nos 10 mandamentos não tenha literalmente nada relacionado à questão de devedor ou questão a tratar os mais pobres, mas a gente vê que ali está implícito um amor pelo próximo que engloba, né, tudo isso. Vamos falar então da lição de sexta-feira dos jovens, sexta-feira, dia 29 de outubro. Graças a Deus está chegando dezembro, estou ansiosa. Mas a gente então vai recapitular a lição de hoje. A lição dos jovens, ela vem trazendo as citações, como eu disse, as citações de Ellen White a respeito do tema que a gente estudou, né, essa semana. E eu quero, basicamente, eu não vou aqui ficar meio repetitiva e citar as coisas que ela escreveu, então eu recomendo que você leia, né, essa parte, é muito bacana e a gente vê o quanto esse tema foi tratado, enquanto ele é importante. Eu queria falar com vocês sobre algumas perguntas da parte da comunidade, do diálogo aberto, sobre cristianismo personalizado. E eu achei muito interessante a perspectiva do texto falando sobre como nós temos hoje a tendência de adequarmos a mensagem da Bíblia às nossas vontades e às nossas preferências e o que a gente acha que é certo. Então a gente tem visto ultimamente a Bíblia sendo adequada a movimentos sociais, como seja de esquerda, né, ou algumas pessoas mais radicais da direita, né, citando versos da Bíblia para tentar provar seu argumento no contexto errado, muitas vezes, né? A gente vê aí as pessoas usando versos da Bíblia fora do contexto também para provar seu ponto. E a gente fica pensando até onde isso vai parar, né? Será que essa situação ela é nova? E aí a gente descobre que não, que na época do povo de Israel também era assim, porque o povo, quando Deus alertava para que eles não se misturassem, para que eles expulsassem aquelas nações de lá, para que eles não dessem casamento se misturando com as mulheres ou com os homens, é porque Deus não queria macular os ensinamentos, né? Deus queria que o povo se mantivesse fiel à vontade dele. Então, a gente vê um fenômeno muito parecido e eles estão trazendo questionamentos importantes a dos jovens. Você discorda de algum ensinamento da igreja? Se sim, você faz isso baseado no que a Bíblia diz ou no que você acha? Eu fiquei pensando, porque será? Eu já fiz isso, agreguei algumas coisas que eu queria, que eu acho que é certo, que eu acho que é certo, né? A interpretações da Bíblia. É certo isso? Até que ponto, né? Por a gente discordar, então, por exemplo, você discorda da questão de joia na igreja, né? Então, você acaba achando um jeitinho no que está escrito na Bíblia para justificar o fato de você usar ou não usar, enfim. Estou pegando aqui um exemplo, tá? E outros tipos de coisas que a gente tenta justificar, sendo que a Bíblia diz o contrário, né? Então, você discorda? Se sim, você faz isso baseado no que a Bíblia diz ou no que você acha? E eu acho esse questionamento muito válido, gente. E faz bem a gente fazer um scanner mental aqui. E as coisas que eu discordo na igreja é porque eu acho que está errado ou porque a Bíblia está dando alguma indicação que está errado?
né? Seja você aí qual denominação você for. É importante a gente fazer isso. É importante a gente fazer essa varredura, né? E pensar, será que a igreja que eu congrego tem coisas que são adequadas e coadunam com o que está na Bíblia? Porque a Bíblia sempre deve ser nossa referência e nossa guia. Se tem coisa diferente da Bíblia, é para ligar o sinal de alerta. Mas a gente deve pensar, é porque a Bíblia diz ou é porque eu acho que está errado? Né? Lembrando que a Bíblia é a nossa autoridade porque ela é a palavra de Deus. Deus é a nossa autoridade, Deus é a verdade. Né? A gente deve sempre lembrar disso. E então eu acho que é isso, gente. A lição dos adultos vem fechando, trazendo um texto falando novamente sobre essa questão de nós como cristãos refletirmos aquelas coisas que nós dizemos nas nossas atitudes, em tratamento com o nosso próximo, com as pessoas que estão subordinadas a nós, com as pessoas que estão marginalizadas, né? Ou seja, não adianta a gente dizer que ama se a gente não expressa isso em atitudes, é muito importante. Então, muitos pontos interessantes para a gente refletir aí durante essa semana no estudo da lição, tá certo? Então, não saia, não deixe de estudar a lição, amanhã a gente começa uma nova semana, a semana da lição 6, e eu convido você para voltar aqui no canal para a gente continuar o nosso estudo, tá bom? Agora também, gente, eu tô no TikTok, olha só, eu tô colocando lá só a parte da lição dos jovens, tá bom? Então, se você quiser lá, me seguir no TikTok, Maura Eduarda. Só isso. Não, é a Maura Eduarda. A Maura Eduarda, tá bom? Eu tô colocando ali só o trechinho da lição dos jovens. Então é isso, pessoal. A gente se vê no início da nossa próxima lição no sábado, amanhã. Até!